Fala pessoal, aqui é Cláudio Santana, trazendo mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. O tema de hoje é a importância da fauna na floresta tropical e nossa ênfase sempre é Mata Atlântica, porque nós estamos inseridos no ambiente de Mata Atlântica. Então, sem mais delongas, a gente precisa lembrar que os processos de polinização das flores e dispersão das sementes são cruciais para a sobrevivência das florestas. Eles são fundamentais, fazem parte do ciclo de vida das espécies vegetais, e sem a sobrevivência dessas espécies não existem as associações, não existem os ecossistemas, não existem as florestas. E no caso das florestas tropicais, tanto a polinização quanto a dispersão estão intimamente ligados à fauna, que coevoluiu com as plantas. Isso é um processo complexo, não cabe num vídeo, até cabe, mas não com o propósito desse vídeo. Para saber mais, eu sugiro vocês acessarem a bibliografia que eu sempre trago ao final de cada vídeo. E com esse vídeo não será diferente. E aqui na foto a gente tem um simpático mutum, fotografado no ano passado por mim, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, durante o Congresso Florestal Brasileiro. Mutum, que é uma ave frugívora, onívora, mas um grande consumidor de frutas e certamente um dos elementos aí que contribui para a dispersão de sementes e manutenção da biodiversidade vegetal. E aí a gente tem um esquema que eu já apresentei em vídeos lá no início do canal, estou ressuscitando aqui, que seria um esquema de sucessão, um esquema temporal da sucessão, desde aquele início com as plantas arbustivas, passando para as pioneiras, secundárias iniciais, aumentando a complexidade, aumentando a estratificação, entrando epífitas, entrando subbosque. E a fauna está associada a esse avanço da sucessão. E aí quando a gente fala na polinização, por exemplo, a gente vai ter sempre no início da sucessão o vento, famílias como Melastomatácea das quaresmeiras, tem muitas espécies com dispersão por vento, apesar de insetos serem os mais importantes. Família dos capins, Poácea, essencialmente polinizada por vento. A gente não pode esquecer que uma floresta não tem só árvore. Borboletas, abelhas pequenas, estão sempre associadas ao início da sucessão, e com o avanço do tempo e da complexidade, morcegos pequenos, abelhas maiores, moscas. Moscas são importantes. Muitas espécies têm polinização por moscas. Começam a entrar as aves, os beija-flores, por exemplo, até que a gente vai chegar a morcegos grandes, mariposas, as famosas bruxas, né? Aqueles nomes que nem são muito legais da gente usar, mas acho que ajudam a situar. Macacos, abelhas de dossel, família Lecitidácea dos jequitibás, por exemplo, é muito associada a abelhas de dossel e abelhas solitárias. A gente tem a abelha social e a abelha solitária. Seguindo, um trabalho, uma tese de doutorado que a gente indica o caminho aqui no final do vídeo, da Patrícia Morellato, indica, por exemplo, que 39% das espécies de árvores em florestas semidecíduas no estado de São Paulo são polinizadas por abelhas. A gente vê o quanto esse grupo é importante. Mas a gente pode se deparar com situações curiosas. Por exemplo, na ilha de Fernando de Noronha, a gente tem um réptil endêmico de lá, Trachylepis atlântica, uma buia, que se adaptou a fazer a polinização das eritrinas. O mulungu. A mabuia
passou a ser agente polinizador. E a gente vai observar aqui o momento em que ela se alimenta, busca néctar, busca elementos aqui energéticos, e os estames tocam as costas desse animal, até que ele vá a outra flor e leve esse pólen para ser recolhido pelo elemento feminino. E assim por diante. Essa é uma flor do ipê branco, Tabebuia rosealba. Algum de vocês pode pensar quem é o polinizador dessa espécie? Só aviso uma coisa. Vocês estão vendo isso aqui? Essa cor diferente aqui, amarela dentro das pétalas brancas? Só dou uma pista para vocês. É um inseto que não enxerga o mesmo espectro de cores que a gente. E para quem essas listras aqui amareladas aparecem como se fosse uma verdadeira iluminação de aeroporto. Não vou fazer pegadinha não. São abelhas. A dispersão não segue um padrão muito diferente, também varia, os animais vão se modificando com a sucessão, os grupos animais vão mudando, a gente vai iniciar com vento também, aves pequenas, morcegos pequenos e formigas, sim, até formigas podem ser dispersoras de sementes. Em Caatinga, a gente observa as formigas fazendo a dispersão de várias espécies. À medida que a sucessão avança, mantém os morcegos, entram aves de maior porte, a gralha levando semente de araucária, o pinhão, entram os roedores como a cutia, mais à frente, já nas florestas mais complexas, entram morcegos grandes, aves de grande porte, marsupiais como os gambás, macacos, grandes macacos, e segue o padrão. Aumenta a complexidade da flora, aumenta a complexidade da fauna. E as relações vão se tornando mais e mais complexas. Aqui um pequeno mosaico com os vários animais que a gente vai encontrar fazendo ou polinização ou dispersão de sementes. Gambás, morcegos. Isso aqui são pegadas de mão pelada. Quelônios, répteis. A gente tem aquela velha canção, eu vi o jabuti comendo jabuticaba, não é à toa. Coelho nativo, tapiti, é importantíssimo também na dispersão de algumas espécies. As aves pequenas, como o canário da terra, as cutias, os roedores. A gente chega até a cutieira, uma espécie que é extremamente dependente da cutia de outros roedores para efetivar a sua dispersão. E as abelhas, em destaque aqui, uma abelha jataí, tão importantes na polinização da Mata Atlântica e de florestas tropicais de uma maneira geral. Aqui uma semente de Eigifila integrifolia, pau de tamanco, não confundir com a Tabebuia cassinoides, que também é chamada pau de tamanco. Quem dispersa? Semente pequena, muito colorida, pássaros talvez, que têm boa visão, que conseguem consumir e defecar, consumir frutos pequenos e defecar sementes pequenas. Serão pássaros? Serão morcegos? Sapucaia, magnífico exemplar dessa magnífica espécie da nossa flora. Aqui a soberba Alameda das Sapucaias da Quinta da Boa Vista. Quem poliniza a flor da sapucaia? Essa autêntica pista de pouso. Acho que eu falei lá no começo do vídeo. As lecitidáceas, a sapucaia é uma lecitidácea, são muito associadas a abelhas.
E quem dispersa as sementes da sapucaia? Sementes grandes, energéticas, gordurosas, nutritivas, talvez roedores? Ou será que vários animais se utilizam desse recurso alimentar tão precioso? E aí a gente vê a falta que a fauna faz. Uma área reflorestada com uma só espécie exótica, tudo bem que não há proximidade de matriz florestal, mas também não há qualquer atratividade para a fauna. E como consequência, além da espécie, além da monocultura de Leucena, que favorece não só a permanência do capim colonial, como também dificulta a chegada de sementes, também não há qualquer atrativo para a fauna. Diferente, por exemplo, de áreas reflorestadas pouco tempo depois, poucos anos depois, já utilizando espécies nativas e favorecidas pela proximidade de matriz florestal, em que é possível ver, além das espécies plantadas, a abundância de regeneração natural, de outras formas de vida. A gente vê aqui arbustos, a regeneração de outras famílias, talvez mirtáceas, palmeiras regenerando, indicando a possibilidade de presença de roedores nessa área, ou seja, um enriquecimento do ambiente, um aumento da complexidade e das relações entre espécies, entre a flora e a fauna. E o palmito jussara? Quem dispersa os frutos do palmito jussara? Quem poliniza as figueiras? Quem dispersa os frutos das figueiras? A polinização das figueiras tem uma resposta relativamente simples. Cada figueira tem a sua vespa específica para executar a polinização. É uma das relações mais intrincadas da natureza. E quem dispersa os frutos das figueiras? Assim como quem dispersa os frutos do palmiteiro? Então, caros e caras associadas ao canal, Deus e o mundo. Muitas espécies, porque tanto palmiteiros quanto figueiras podem ser considerados como espécies chaves dentro do desenvolvimento dos ambientes florestais, dentro do processo de sucessão, que são aquelas espécies muito importantes, capazes de atrair fauna, capazes de desencadear processos de sucessão numa escala muito maior do que qualquer outra espécie. Então, palmito e as diferentes espécies de figueira cumprem esse papel. E é fundamental que a gente sempre procure trazer para projetos de restauração, dentro de qualquer manejo de vegetação, a inclusão de espécies vegetais com essas características. Eu recomendo essa publicação para vocês sobre a recuperação de áreas degradadas usando as relações planta-animal. Sigam o link aqui. E além disso, a gente tem outros links com outros trabalhos, tese da Patrícia Morelato, um outro artigo sobre interações planta-animal, livro de um autor que é referência para esse assunto, e um artigo muito curioso sobre a dispersão de sementes por formigas na caatinga. E peço também a quem está aqui, concluindo esse vídeo, quem chegou até aqui, que faça a inscrição no canal, que dê o seu joinha, né, o seu like, acione o sininho para receber as atualizações do canal e prepare-se, o canal vai mudar, vai melhorar, vem novidade por aí. Já anuncio aqui para vocês, a gente está entrando na campanha para chegar a 500 inscritos no canal. Divulga
divulgue entre seus amigos, seus conhecidos, coloque nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook. Esse canal quer chegar a 1000 inscritos, mas a gente vai degrau por degrau. E aí eu estou começando a campanha para chegar aos 500 inscritos. E vai ter coisa legal. Esse canal está chegando aí ao final de uma fase inicial aí, que a gente experimentou a ferramenta, que a gente começou a se habituar com esse mundo de redes sociais, e a gente está preparando uma outra fase desse canal. E vale a pena vocês estarem juntos. Sigam a gente. Só posso agradecer a quem chegou aqui até o final desse vídeo. Me sigam também nas redes sociais. E até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo do canal Florestas Secundárias.